Surgida no início do século XVII, a fim de simplificar cálculos matemáticos, a teoria dos logaritmos vai ganhando corpo, com sua definição e propriedades. Desse desenvolvimento, surge o conceito de função logarítmica. Vejamos os assuntos da aula de hoje. A definição de função logarítmica, a sua representação gráfica, equações e inequações logarítmicas. Função logarítmica. Vejamos a sua definição. F de R mais asterisco em R é uma função logarítmica se a cada x associa um y igual ao log de x na base b, com b real maior que zero e diferente de 1. O domínio, reais positivos excluído zero, R mais asterisco. O contradomínio, R. B é a base da função. Para b maior que 1, observe no gráfico, a função é estritamente crescente, cruzando o eixo x no ponto 1, que é a raiz da função. Para valores entre 0 e 1, a função se mostra negativa, está abaixo do eixo x, enquanto que à direita do 1, a função é positiva. Já para o caso de uma base compreendida entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Também cruza o eixo x no ponto 1, a raiz da função, e entre 0 e 1, observe que o gráfico aparece acima do eixo x, portanto a função ela é positiva nesse trecho. E à direita do 1, para todo x maior do que 1, a função é negativa. Uma importante propriedade da função logarítmica é o fato dela ser bijetora, portanto, admite uma inversa. Se você trocar y por x e x por y e depois isolar o y, você obtém a inversa, como vimos em algumas aulas atrás. Bem, primeiro passo, trocando y por x e x por y, temos a expressão x igual ao logaritmo de y na base b. Isolando o novo y, usando a definição de logaritmo, temos que b elevado a x é igual a y. E assim, a função inversa, que é definida de r em r positivo excluído zero, é a função exponencial b elevado a x. Graficamente, para o caso de b maior que 1, observe a curva logarítmica e a curva exponencial, que é a sua inversa. Elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Analogamente, para o caso de uma base entre 0 e 1, temos a mesma simetria em relação a esse eixo, embora as curvas logarítmica e exponencial sejam decrescentes. Bom, dada essa introdução teórica, o melhor agora é realizarmos alguns exercícios para que você fixe bem esses conceitos sobre a função logarítmica, que rege um grande número de fenômenos naturais. Observe. O pH de uma solução iônica pode ser obtido pela relação pH igual ao log de 1 sobre H+, onde H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Qual o pH de uma solução em que a concentração de H+ é 1,0 vezes 10 a menos 8? Bem, para efetuar esse cálculo, basta você substituir o H+ pelo valor dado no enunciado. Assim, temos que pH é igual ao logaritmo de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 8. Aplicando as propriedades de potenciação, podemos substituir essa expressão por log de 10 elevado a 8. Usando uma das propriedades de logaritmos, o que a gente pode fazer com essa potência 8, com esse expoente 8? Ele vai aparecer multiplicando o logaritmo no caso de 10. Logaritmo decimal, log de 10 na base 10, vimos na aula passada, é igual a 1. Portanto, o pH desta solução é igual a 8. Bem, você viu então um exemplo de aplicação na química, o cálculo de pH de uma determinada solução. Vamos a mais um exercício de aplicação. Observe na tela. A curva da figura que se segue representa o gráfico da função y igual ao log de x na base 10, com x maior que zero. Assim sendo, qual a área da região achurada nos dois retângulos?
Por se tratar de uma função logarítmica, para x igual a 2, temos y igual ao log de 2. Para x igual a 3, log de 3. E para x igual a 4, log de 4. Assim, a área do retângulo maior pode ser calculada através do produto de 3 menos 2, que é a base do retângulo, por logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2, que é a altura desse retângulo. Resulta, portanto, para a área maior, log de 3 menos log de 2, os dois na base 10. Vamos ao cálculo agora da área menor, que é a área daquele retângulo compreendido entre 3 e 4. A área menor, portanto, 4 menos 3, que é a base do retângulo, multiplicado pela sua altura, log de 4 menos log de 3. Resulta, portanto, uma área igual ao log de 4 menos log de 3, ambos na base 10. O exercício quer que você calcule a área total. Vamos somar a área maior com a área menor. Resulta, portanto, log de 3 menos log de 2, somado ao log de 4 menos o log de 3. Tirando os parênteses, podemos simplificar o log de 3, que é o primeiro termo, com menos log de 3, que é o quarto termo, sobrando apenas os dois termos centrais. Podemos ainda escrever que a área total é dada pelo log de 4 menos log de 2. E aqui aparece uma das propriedades de logaritmos. A diferença de logaritmos pode ser escrita como logaritmo do quociente. Log de 4 sobre 2 na base 10, resultado, log de 2 na base 10. Portanto, a área total dos retângulos, log de 2 na base 10. Bem, vamos a mais um exercício de aplicação envolvendo uma função logarítmica. Vamos à tela. A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada segundo o modelo matemático h de t igual a 1,5 mais o logaritmo de t mais 1 na base 3. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos transcorrido do momento do plantio até o corte? Se a altura é 13,5, igualando a função, temos que 1,5 mais log de t mais 1 na base 3 é igual a 13,5. Subtraindo 1,5 nos dois membros, temos que o log de t mais 1 é igual a 2. Usando a definição de logaritmos, podemos escrever que 3 ao quadrado é igual a t mais 1. T mais 1 é igual a 9. T igual a 8 anos. Assim, terão transcorrido 8 anos do plantio até o corte. Espero que você tenha entendido essa questão. Vamos a mais um exercício de aplicação. Resolva, no domínio dos reais, a inequação ln de 4 menos x menos ln de x menor que zero. Em primeiro lugar, vamos verificar quais são as condições para que exista o exercício, as condições de existência desse logaritmo. O logaritmando, o 4 menos x e o x precisam ser maiores que zero. 4 menos x maior que zero, menos x maior que menos 4, se subtrairmos 4 dos dois membros. Multiplicando os dois membros por menos 1, temos que o x deve ser menor que 4. Ao mesmo tempo, ele deve ser maior que zero. Fácil de concluir que o x deve estar compreendido entre 0 e 4. Para quê? Para que exista a expressão. Admitindo que ela exista, ou seja, que o x esteja entre 0 e 4, vamos à sua resolução. Subtração de logaritmos. Aí aparece uma das propriedades. Logaritmo do quociente, ln de 4 menos x sobre x. E podemos entender também, encarar o zero como sendo ln de e elevado a zero. Como nós temos nos dois membros logaritmos de mesma base, logaritmos naturais, podemos fazer o quê? Comparar os seus logaritmandos. 4 menos x sobre x é menor que e elevado a zero. 4 menos x sobre x menor que 1, que é o valor de e elevado a zero. E se você multiplicar os dois membros por x, teremos 4 menos x menor que x. É muito importante você perceber que esta última multiplicação só foi possível pois o x é valor estritamente positivo. Bem, resulta, portanto,
menos 2x menor que menos 4, e se você dividir os dois membros por menos 2, resulta x maior que 2. Vamos representar, num mesmo diagrama, a condição de existência e o resultado obtido. Condição de existência impõe que o x deve estar compreendido entre 0 e 4, exclusive o 0, exclusive o 4. O resultado obtido diz que o x deve ser maior que 2. Conclusão: o conjunto de solução deve ser formado por todo x real compreendido entre 2, exclusive, e 4, exclusive. X entre 2 e 4. Vejamos um último exercício. As populações de duas cidades A e B são dadas em milhares de habitantes pelas funções que você está vendo, onde a variável t representa o tempo em anos. Qual é a população de cada uma dessas cidades nos instantes 1 e 7 anos? Após certo instante t, a população de uma das cidades é maior que a da outra. Determine o valor mínimo desse instante e especifique a cidade cuja população é maior a partir desse instante. No caso de t igual a 1, a população da cidade A é calculada por log de 1 mais 1 elevado à sexta na base 8. Log de 64 na base 8, 2. No caso de A igual a 7 anos, o cálculo é feito através do logaritmo de 1 mais 7 elevado à sexta na base 8. Log de 8 à sexta na base 8, que é igual a 6. E assim, a cidade A possui 2 e 6 mil habitantes, no caso de 1 ano e 7 anos, respectivamente. No caso da cidade B, para 1 ano temos log de 4 vezes 1 mais 4, log de 8 na base 2, que é igual a 3. No caso de 7 anos, log de 4 vezes 7 mais 4, log de 32 na base 2, que é igual a 5. Assim, a cidade B vai possuir 3 e 5 mil habitantes após 1 e 7 anos, respectivamente. Bem, a questão também quer que você defina qual é a cidade que, após um certo tempo, vai ter a maior população. Só fazer log de 1 mais t à sexta maior que log de 4t mais 4. Como os logaritmos possuem bases diferentes, vamos à mudança de base. Log de 1 mais t à sexta na base 2 sobre o log de 8 na base 2. Mudamos a base no primeiro membro e o log de 8 na base 2 vale 3. O expoente 6, podemos colocá-lo multiplicando o logaritmo de 1 mais t. Já no segundo membro, observe que temos um produto, e o produto pode ser separado numa soma de logaritmos, log de 4 mais log de t mais 1. Simplificando, temos 2 log de 1 mais t maior que 2 somado ao log de t mais 1. Log de 1 mais t maior que 2. O 2 pode ser substituído pelo log de 4 na base 2, e como temos dois logaritmos, um em cada membro, vamos comparar os logaritmandos. 1 mais t maior que 4, t maior que 3. Portanto, após 3 anos, a cidade A, a população de A, passa a ser maior que a de B. Bem, eu acredito que você, com esses exercícios, tenha tido uma noção do que é a função logarítmica. Bons estudos e até a próxima!